Olá, meus amigos, uma boa noite a todos. Sejamos todos nós bem-vindos mais uma vez ao estudo da nossa obra Libertação. Vamos envolver o nosso querido amigo Augusto para fazer a nossa prece de abertura. Logo em seguida, a nossa querida irmã Aramita irá fazer a recapitulação. Hoje, exatamente 23 de abril de 2021. É com imensa alegria, mestre amigo Jesus, que nos reunimos em Teu nome para estudarmos essa obra, Libertação, que nos traz tantos ensinamentos para a vida. Que possamos, intuídos pela espiritualidade amiga, internalizar esses ensinamentos que aqui obteremos. E nesse momento te pedimos, mestre, que Tu intua-nos e nos ajude a entender tudo o que aqui iremos estudar. Obrigado e fica conosco hoje e sempre, que assim seja. Na semana passada, ainda continuamos na sala de espera do professor de Ciências Psíquicas, que é um médium, e está próximo de chegar a vez do atendimento de Margarida, e o Saldanha chamou a atenção dos nossos heróis, né? E foram pedir ajuda de quem auxilia no comando do médium. Então era um anão de aparência não muito boa, e ele, em troca do favor, oferece promessas e prazeres, luxúria na cidade estranha. E ele conversou com esse anão, e agora eles estão examinando o local onde o médium atende. Vamos lá, vamos continuar nesse consultório, né? Vendo a cena que se desenrolava, ponderei. É forçoso convir, porém, que este vidente é vigoroso na instrumentalidade. Permanece em perfeito contato com os espíritos que o assistem e que encontram nele sólido sustentáculo. Sim. Confirmou o orientador sereno. Mas não vemos aqui qualquer sinal de sublimação na ordem moral. O professor de relações com a nossa esfera, inabordável por enquanto ao homem comum, sintoniza-se com as emissões vibratórias das entidades que o acompanham em posição primitivista. Pode ouvir-lhes os pareceres e registrar-lhes as considerações. Entretanto, isto não basta. Desfazer-se alguém do veículo de carne não é iniciar-se na divindade. Há bilhões de espíritos em evolução que rodeiam os homens encarnados, em todos os círculos de luta, muito inferiores, em alguns casos, a eles mesmos e que facilmente se convertem em instrumentos passivos dos seus desejos e paixões. Daí, o imperativo de muita capacidade de sublimação para quantos se consagram ao intercâmbio entre os dois mundos, porque se a virtude é transmissível, os males são epidêmicos. Meus amigos, será necessário nós comentarmos a fala do nosso irmão Gúbio. Nesse momento, eles estão falando especificamente do médium. Então, a semana passada, nós vimos ele falar dessa força mental que pode ser desenvolvida através da concentração e do estudo, e que isso seria inerente a todos nós, mas que necessita ser desenvolvido. Então ele continua aqui falando ainda do médium. Então o André Luiz disse assim, olha, é forçoso convir, porém, que este vidente é vigoroso na instrumentalidade. Ele tem uma faculdade ótima, a faculdade mediúnica dele é muito boa. Permanece em perfeito contato com os espíritos que o assistem e que encontram nele sólido sustentáculo. Então aqui a gente para pensar assim, ele é médio ostensivo? Tem uma faculdade mediúnica, vamos dizer assim, potente? Tem. A pergunta é, quem são os espíritos que estão assistindo a ele? A Carla está lembrando do Araxes, do livro Há 2000 anos.
que também era um médium. Lembra que ele fazia parte dos iniciados do Egito, ele tinha todo o conhecimento, era um médium ostensivo, mas era assessorado por espíritos extremamente perversos, justamente por conta dos interesses materiais. Lembra? Ele era uma pessoa extremamente... uma pessoa que buscava o dinheiro, o poder, ganancioso. A palavra me fugiu, Mita. Ganancioso. Então aqui nós estamos nos deparando, porque esse médium aqui também, ele comercializa a sua faculdade. Ele comercializa a sua faculdade. Então, olha só. Então, ele diz assim: contato com os espíritos que o assistem. A pergunta é: quem são esses? E que encontram nele um sólido sustentáculo. Então, há uma perfeita comunhão e realmente eles realizam um trabalho. Tanto é, gente, que vocês observaram aqui que nós tínhamos uma sala ali de recepção lotada. Então, muitas pessoas o buscavam. A faculdade é autêntica, ela existe. Aí vamos ver agora, vamos acompanhar a informação de Gúbio. Sim, mas não vemos aqui qualquer sinal de sublimação na ordem moral. Então, tem faculdade mediúnica? Tem. Tem espíritos? Tem. Tem sinal de sublimação? Nenhuma. Vamos pegar o Chico? Era médium? Era. De uma grande potência? Era. Tinha sinal de sublimidade? Muito. E esse sinal de sublimidade é exatamente o quê? Conduta moral, desprendimento total de interesses particulares, para verdadeiramente, porque, gente, mediunidade é dai de graça o que de graça recebeste. Acabou. Acertar o preço, lembra? Foi um dos primeiros pontos. Você está disposto, você tem o dinheiro para pagar, porque senão a gente já para aqui mesmo. Então você vê uma comercialização com algo que é sagrado, que é a mediunidade. Então, gente, todos os trabalhos religiosos, todos, nós somos assessorados. Todos. Todo trabalho de espiritualidade, nós somos assessorados. Aliás, em tudo nós somos assessorados. Mas dentro de uma religiosidade, e aqui no caso de uma espiritualidade, quem está de fora consegue olhar e já fazer assim, idealizar que é uma pessoa perfeita. Porque afinal de contas é médium. E você já idealiza uma criatura. Então há uma credibilidade muito grande do que aquela pessoa vem a falar para você. Por quê? Porque você já criou você já construiu uma ideia de que aquela pessoa é maravilhosa. Afinal de contas é um religioso. É alguém espiritualizado. Não é por aí. Então, não basta eu ser um religioso, ser alguém espiritual, ter a faculdade mediúnica. Não é isso que vai demonstrar a qualidade do meu trabalho, mas sim a minha conduta moral. A minha conduta moral. Mas não vemos aqui qualquer sinal de sublimação na ordem. Então, se a criatura é um palestrante, ela necessita de inspiração do mais alto. Se essa criatura começa a se envaidecer, começa a se beneficiar disso, os espíritos nobres se afastam e outros assumem o lugar. Eu vi uma palestra recentemente nos nossos canais em que a pessoa dizia bem assim: você imagina, porque Jesus, lá no Templo de Jerusalém, ele tocou o terror, saiu dando chicotada em todo mundo, derrubou. Então, se o Jesus irou, nós também temos o direito de nos irarmos. Pasme, a palestra era espírita. Então, aí eu me pergunto, que tipo de espíritos estão assessorando esse irmão? Porque se eu subo ao púlpito com a vaidade já é o suficiente para que espíritos nobres se afastem. Então, não é só pagar o dinheiro, mas é todos esses movimentos que nós fazemos. Então, dai de graça o que de graça recebestes, nem dinheiro, nem aplausos e nem presentes caríssimos.
porque tudo isso é uma forma de paga. Mas não vemos aqui qualquer sinal de sublimação na ordem moral. O professor, que no caso é o médium, de relações com a nossa esfera, com a esfera espiritual, inabordável, por enquanto, ao homem comum. Então, o trabalho que ele faz, o professor de relações com a nossa esfera, e essa relação ainda inabordável, por enquanto, ao homem comum, nós vamos encontrar um médium dessa qualidade em tudo que é esquina? É incomum? Claro que é, por enquanto. Porque a gente diz assim, na época do nosso professor Allan Kardec, nós víamos muitos médios que nós vamos chamar de inconsciente. Aqueles que dão aquela apagada geral e é uma comunicação mediúnica inconsciente, é uma psicografia mecânica, muitas psicografias mecânicas. Então, hoje a gente quase não acha assim, porque hoje nós estamos caminhando para a mediunidade consciente. Nós temos que aprender a lidar com ela a nível consciente. Justamente para quê? Para que possa haver essa aproximação entre eu e o mundo espiritual de forma consciente. Essa ação, essa aproximação, esse diálogo sempre existiu. Sempre nós estivemos sob as influências dos espíritos, só que nós não identificamos. Nós não percebemos. E qual é o processo da mediunidade consciente? É nós começarmos a identificar. Por isso a questão 919, conhece-te a ti mesmo. Então, quando você se conhece, quando você já começa a tomar consciência da sua forma de pensar, da sua forma de agir, você começa a identificar quando você está recebendo uma sugestão e não uma autossugestão. Uma sugestão externa. E você diz, isso daí não veio realmente de mim. Isso aí não cabe na minha cabecinha. Eu digo que eu tive uma experiência muito boa em relação a essa. Um período que eu vivi muito corrida por causa do meu bebê de 75 anos, que era meu papai, que eu tinha que dar banho, tinha que alimentar, tinha que deixar tudo redondo para poder sair para o trabalho. Então era tudo muito corrido. E eu ali lavando a louça, correndo antes de trabalhar, e de repente me veio na minha cabeça, eu digo, poxa, eu pareço um burro de carga. E rapidamente, olha a frase de um amigo espiritual, minha filha, é melhor ser o burro do que a carga. Então você vê algo pronto, algo rápido, não foi algo que você elaborou, foi algo que chegou pronto. Então, quando a gente já faz esse processo, a gente realiza o autoconhecimento, a gente já se conhece e diz, isso daí não veio da minha cabecinha não. E eu ainda demorei para processar, é melhor ser o burro do que a carga, e eu fui refletir sobre a frase. Porque o burro, queira ou não queira, ele está trabalhando. A carga é só um peso. Depois eu tive que refletir na frase. Então é necessária essa mediunidade consciente. Então, até o prezado, como ele diz aqui, até o presente momento, nós vamos encontrar o quê? É pouco, somos poucos. Por enquanto, porque o futuro é realmente essa faculdade se tornar um processo. Por quê? Lembra de Júpiter? Nós já estudamos em Revista Espírita. Primeira coisa, lá eles têm todo o contato com o mundo espiritual, então não existe mais nem a dor da saudade, a dor da morte, a dor da decomposição. Isso aí não existe mais em Júpiter. Então é para isso que nós também estamos caminhando. Então, por enquanto, ao homem comum, sintoniza-se, é inabordável por enquanto ao homem comum, sintoniza-se com as emissões vibratórias das entidades que o acompanham em posição o que? Primitivista, primeiro, básico, inicial. Exatamente, lembra lá do anão, né? Se vendendo por momentos de orgia lá na cidade estranha. Então, olha o tipo de espíritos que estão assessorando esse então chamado professor. Entretanto, isto não basta. Desfazer-se alguém do veículo de carne não é iniciar-se na divindade. Mas a gente lê isso aqui, nossa, é verdade. Sim, mas por que quantas pessoas chegam com a tia e dizem assim, eu ouvi isso do espírito? Eu disse, mas foi um espírito que me disse. Poxa, será que a ficha ainda não caiu, que o fato de ser espírito, isso não deu a ele algo, um diploma de ser um ser divino?
de ser um espírito superior. Então, se eu sou perverso quando encarnado, eu desencarno e continuo perverso. Se eu sou maledicente, eu desencarno e continuo maledicente. Se eu sou sexólatra, eu desencarno e continuo sexólatra. Se eu sou um dependente químico, eu desencarno e continuo um dependente químico. Se eu sou leviano, eu desencarno e continuo leviano. Então, do jeito que nós temos uma gama de pessoas encarnadas, desde o pseudo sábio até o sexólatra, no mundo espiritual nós também temos. Então não muda. Mas, poxa, eu tendo essa informação, me diz o professor Allan Kardec, foi uma das primeiras noções realmente que ele teve do mundo espiritual, é que existe espírito de todos os níveis. Então, por que essa idolatria aos espíritos? Por quê? Por que essa idolatria aos médios? Porque nós já sabemos que a faculdade ela é neutra. Quem dá qualidade à faculdade é justamente a conduta moral do médium. Que o fato de alguém estar recebendo um espírito pode ser um espírito mentiroso ou pseudo-sábio. Ainda tem esse outro ponto, que é a fascinação. A pessoa que vai atrás fica totalmente fascinado pelo médium e o médium, na verdade, é um charlatão. Continua o nosso querido Gúbio. Então ele sintoniza-se com as emissões vibratórias das entidades que o acompanham em posição primitivista. Pode ouvir-lhe os pareceres e registrar-lhe as considerações. Entretanto, isto não basta. Desfazer-se alguém do veículo de carne não é iniciar-se na divindade. Há bilhões, gente, bilhões. E quando os espíritos dizem bilhões, é porque é bilhões mesmo. Há bilhões de espíritos em evolução que rodeiam os homens encarnados em todos os círculos de luta, muito inferiores, em alguns casos, a eles mesmos e que mais inferior do que a quem ele cerca. E que facilmente se convertem em instrumentos passivos dos seus desejos e paixões. Olha só. Então é aquilo que a gente vê, quando alguém fuma, não fuma só. Quando alguém usa o álcool, não está usando sozinho. Quando alguém é promíscuo, essa promiscuidade não é sozinha. Eu até brinco sempre, vá para um motel. Você acha que você vai encontrar quem? Maria de Nazaré lá dentro? Não, gente, é só a gente parar para pensar. Eu peguei a Nossa Senhora, mas é para a gente parar para pensar. Eu vou encontrar espírito nobre lá dentro? Se eu for para um forrobodó, eu vou encontrar espírito nobre? Claro que não, gente. Claro que não. Então, a gente às vezes, aí o povo vai para um forrobodó desse, não, mas o que importa é o pensamento. Vai, espírito superior. Duvido você entrar lá e não se contaminar, uma vez que a gente oscila muito ainda. Ai, tia, você está dizendo o quê? Que a gente não tem que ir? Não, não estou querendo dizer nada. A gente só está aqui explicando. Só estou falando, faz da vida o que quiser. Mas quem com ferro fere, com ferro será ferido. E é aquela coisa, não cutuque a onça com vara curta. A gente consegue pegar um gúbio e entrar num lugar desse e não se contaminar. Mas é gúbio. Mas é gúbio. Então, se você já tem umas tendências internas e ainda se mete num lugar desse, uai. Por isso que ele diz, facilmente, não precisa nem fazer força. Facilmente se convertem em instrumentos passivos. O que é passivo, hein, gente? Emite alguma opinião, não. Passivo. Marionete dos seus desejos e paixões. Daí o imperativo, gente, olha lá, de muita capacidade de sublimação para quantos se consagre ao intercâmbio entre os dois mundos. Porque se a virtude é transmissível, os males são epidêmicos. Então,
a gente está falando muito dessa história de epidemia, né? Que é algo que é algo lento ou é algo rápido? E ele fala exatamente como o quê? Ele diz assim, se a virtude é algo transmissível, que vai mais devagarzinho, os males, eles são epidêmicos. Ou seja, o que nós vamos encontrar mais aqui na Terra? São pessoas boas ou pessoas viciosas? É epidêmico? Nesse momento, diz o nosso André, reparamos que o médium, desligado do corpo físico, se punha a ouvir, atencioso, justamente a argumentação do assalariado mais inteligente, cuja cooperação Saldanha requisitara. Olha que interessante. Nesse momento, reparamos que o médium, desligado do corpo, porque ele está desdobrado, ele passa a ter um contato com o mundo espiritual, ele se punha a ouvir atencioso justamente a argumentação do assalariado mais inteligente, cuja cooperação Saldanha requisitara. Lembra que Saldanha foi lá antes, conversou com os espíritos, fez uma troca ali, olha, eu te dou um passeio lá na cidade estranha, muita coisa assim, prazerosa, né? E o anão ficou todo oriçado, vamos. Então eles estão aqui de comum acordo para não atrapalhar, não queriam nem que o médium se sensibilizasse com a moça, para não atrapalhar, lembra? Então aqui nós vamos ter o diálogo do espírito, que eu vou pedir para a nossa irmã Aramita irá fazer a voz desse espírito, e a do próprio médium vai fazer a Carla. Vamos lá ver esse diálogo, tá? Volte, meu amigo, e diga ao esposo de nossa irmã doente que o caso orgânico é simples, bastar-lhe-á o socorro médico. Asseverava, vaidoso, ao médium desdobrado. Olha a ideia. Volte, meu amigo, volte para onde? Volte para o corpo físico e diga ao esposo da nossa irmã doente que o caso orgânico é simples, bastar-lhe-á o socorro médico. E basta? É um processo obsessivo, tem 60 entidades dentro da casa dela, fora os ovoides ligados a ela. E eles sabem disso. Mas o Saldanha pediu que eles o quê? Omitissem. Não tem nada espiritual, o que é isso? Continua só com o médico e o psiquiatra que está mais enrolado do que ela. Vocês lembram, né? O psiquiatra também está num caso gravíssimo. Olha só. Não é uma obsidiada vulgar? Inquiriu o médium algo hesitante. O médico identificou. É uma obsidiada comum, ou seja, o que mais chega aqui. São esses processos. Até porque para chegar a ele, essas pessoas já rodaram muito canto. A gente sabe como é. Quando a pessoa chega à instituição espírita, ela já foi em tudo quanto é canto. Não é que isso aqui seja uma instituição espírita, mas só estou dando um exemplo, tá? Então ela diz, não é uma obsidiada vulgar e comum? Inquirir um médium, algo hesitante. Não, isso não. Esclarece o problema. O enigma é de medicina comum. Sistema nervoso em frangalhos. Essa senhora é candidata aos choques da casa de saúde. Nada mais. Não seria lícito algo tentar em favor dela? Tornou o psiquista sensibilizado. Até ele, né, é meio com dó, né? E olha o que ele orientou, que voltasse, bastava um tratamento médico e choque. O interpelado riu-se numa tranquilidade de pasmar e rematou. Imagina André Luiz, Gubi, todo mundo olhando ali, e ele, não, tranquilo. Ora, você deve saber que individualmente cada criatura tem o seu próprio destino. Se o nosso concurso fosse eficiente, não teria gosto para rodeios. Não há tempo a perder. Olha só, gente, a essa altura, Saldanha endereçava-lhe um sorriso de satisfação, aprovando a sugestão e fazendo-nos sentir como é possível enganar a muitos, quando o homem apenas confia na estreiteza da sua própria observação. Você consegue entender isso aqui? Sabe quando você se acha autossuficiente?
Por isso é que eu digo, Kardec usou um médium só? Não, mais de 1000. Porque ele sabia que o médium pode entrar no processo de obsessão. Ele usou uma instituição só? Não. Porque ele também dizia que a instituição pode também entrar no processo obsessivo. Toda a instituição. Então nós não podemos nos valer de um médium só. E além disso, vai dizer, poxa, mas nós nos valemos de um Chico Xavier. Olha a conduta moral do homem. Não só os espíritas, mas muito mais católicos, protestantes, aprenderam a respeitar esse homem. Para quem está acompanhando Chico em Nossas Vidas, do livro da nossa irmã Nena Galves, a gente está nesse momento a quantidade de homenagens que esse homem recebia de todos os lugares. Então é conduta moral. Perante o quadro que nos era dado apreciar, ousei dirigir-me discretamente a Gúbio, indagando. Não nos achamos diante de autêntica manifestação espiritista? Sim, à frente de legítimo fenômeno, dentro do qual uma individualidade encarnada recebe os pareceres de outra, ausente do envoltório carnal. Entretanto, André, os companheiros de ideal cristão, corporificado na crosta da terra, vão compreendendo agora que o fenômeno em si é tão rebelde quanto o rio encachoeirado que rola a esmo, sem comportas, sem disciplina. Jamais endossaremos um espiritismo dogmático e intolerante. É imprescindível, porém, que o clima da prece, da renúncia edificante, do espírito de serviço e fé renovadora, por meio de padrões morais nobilitantes, constitua a nota fundamental de nossas atividades no psiquismo transformador, a fim de que nos encontremos realmente num serviço de elevação para o Supremo Pai. Temos aqui um médio de possibilidades ricas e extensas, que pelo simples comércio vulgar a que reduziu a movimentação de suas faculdades, não acorda impressões construtivas naqueles que o buscam. Pode ser um cooperador valioso em certas circunstâncias, mas não é o trabalhador ideal, suscetível de provocar o interesse dos grandes benfeitores da vida superior. Estes não se animariam a comprometer grandes instruções por intermédio de servidores bem intencionados, embora que não vacilam em vender as essências divinas em troca de recursos amoedados da luta comum. O caminho da oração e do sacrifício é, portanto, indispensável ainda a quantos se propõem dignificar a vida. A prece sentida aumenta o potencial radiante da mente, dilatando-lhe as energias e enobrecendo-as, enquanto a renúncia e a bondade educam a todos os que se desacercam da fonte, enraizada no sumo bem. Não basta, dessa maneira, exteriorizar a força mental de que todos somos dotados e mobilizá-la. É indispensável, acima de tudo, imprimir-lhe direção divina. É por esta razão que pugnamos pelo Espiritismo com Jesus, única fórmula de não nos perdermos em ruinosa aventura. Então a pergunta é, não nos achamos diante de autênticas manifestações espiritistas, né? Ou seja, isso não é um fenômeno que a gente tem lá dentro do centro espírita, um fenômeno mediúnico, né? Ele diz sim. À frente de legítimo fenômeno dentro do qual uma individualidade encarnada recebe os pareceres de outra, ausente do envoltório carnal, porque ele está desdobrado. Ele saiu do corpo, ele faz esse fenômeno do desdobramento consciente. Esse é um fenômeno mediúnico ou anímico? Medianímico. É medianímico, porque ele sai do corpo. Ele mesmo conversa com os espíritos, é a própria alma dele realizando esse trabalho. Quando ele volta para o corpo, ele vai transmitir o quê? O que o espírito falou, passa a ser mediúnico. Sim, à frente do legítimo fenômeno dentro do qual uma individualidade encarnada, é o médium, recebe os pareceres de outra, no caso aí é o anão, lembra?
Ausente do envoltório carnal. Quem que está ausente do envoltório carnal? O anão, que é o espírito que está se comunicando com ele nesse período do desdobramento. Entretanto, André, porque aqui não é psicofonia, o espírito não está falando direto com o paciente. Ele sai do corpo, desdobra, conversa com os espíritos e volta. Então ele diz assim: entretanto, André, os companheiros de ideal cristão, corporificados na crosta da terra, vão compreendendo agora que o fenômeno em si é tão rebelde quanto o rio encachoeirado que rola a esmo, sem comportas, sem disciplina. Então, não idolatrem o fenômeno, porque ele pode ser esse rio. Se você não der o rumo, vai ter acidente. Jamais endossaremos um espiritismo dogmático e intolerante. O que é o dogma? Não pode ser discutido. Então, o Chico psicografava as obras, iam para onde? Para a Federação Espírita Brasileira para ser avaliada. E ele fazia questão disso. Então, não é o fato de um médium falou e está dito e pronto. Não. O que é isso? É intolerante. É imprescindível, porém, que o clima da prece, da renúncia edificante. O que é renúncia? Eu tenho todo o direito, mas eu abro mão. Do espírito de serviço e fé renovadora, por meio de padrões morais nobilitantes, constitua a nota fundamental de nossas atividades no psiquismo transformador, a fim de que nos encontremos realmente num serviço de elevação para o Supremo Pai. Então é necessária a oração, é necessário a renúncia, é necessário que ele fala que espírito de serviço e fé renovadora. A fé que te renova constantemente. Temos aqui um médio de possibilidades ricas e extensas. Possibilidades o quê? Da própria faculdade. Que pelo simples comércio vulgar, comércio comum, a que reduziu a movimentação de suas faculdades, não acorda impressões construtivas naquele que o busca. Até a pessoa que o busca, ele não desperta absolutamente nada de ordem moral. Por quê? Porque foi um comércio, gente. Ele diz, olha, ele pode ser um cooperador valioso em certas circunstâncias, mas não é o trabalhador ideal. Por isso que Gúbio não queria que a Margarida fosse aí. Ele é suscetível de provocar o interesse dos grandes benfeitores, ele é, mas não é o trabalhador ideal que é suscetível, que seria suscetível de provocar o interesse dos grandes benfeitores da vida superior. Aí a gente entende porque que Chico tinha um Emmanuel ao lado dele. Um doutor Bezerra. Nem se animaria, Mita, exatamente. Por quê? Vai fazer o quê? Estes não se animariam a comprometer grandes instruções por intermédio de servidores. Não tem nem se comprometer. Bem intencionados, embora que não vacilam em vender as essências divinas em troca de recursos amoedados da luta comum. O caminho da oração, olha aqui a palavra, e do sacrifício é, portanto, indispensável, ainda quanto se propõe dignificar a vida. A prece sentida, vivida, aumenta o potencial radiante da mente, dilatando-lhe as energias, enobrecendo-as, enquanto a renúncia e a bondade educam a todos os que se lhe acercam da fonte, enraizada no sumo bem. Olha só, gente. Enquanto a renúncia e a bondade educam a todos os que se lhe acercam da fonte. Vamos pegar Chico? Vamos? Ele vivia o bem? Vivia. E o povo que estava em torno dele também aprendia. Que é aquilo que ele diz aqui, ó. Educam a todos os que se lhe acercam da fonte, encarnado e desencarnado. Enraizado no sumo bem. Não basta dessa maneira exteriorizar a força mental de que todos somos dotados e mobilizados. Lembra da força mental que ele já explicou?
Não basta isso. É indispensável, acima de tudo, imprimir-lhe direção divina. Tá, eu estou aqui usando a força. Para quê? Qual o propósito? É por esta razão que insistimos pelo espiritismo com Jesus, ou seja, pela mediunidade com Jesus. Única fórmula de não nos perdermos em ruinosa aventura. Olha, gente, ruinosa aventura. Ele está falando aqui de faculdade mediúnica. Então, tenhamos muito cuidado no exercício da faculdade. É por isso que o livro dos médiuns diz do perigo. Não é da faculdade, é como eu estou utilizando a faculdade. E lembra que ele cobra dinheiro, mas quantos de nós utilizamos dentro da instituição por pura vaidade? Vaidade mesmo. Você acha o quê? Que espírito nobre também vai se aproximar? Não vai. Compreendi, diz André, os preciosos argumentos do instrutor, pronunciados a meia voz, porque lembra que eles estão aí disfarçados. Para todos os efeitos, eles também são obsessores. Estão do lado do Saldanha. Estão ao lado do Saldanha, exatamente. A meia voz e extremamente impressionado, guardei respeitoso silêncio. Porque você entendeu que André aprende na prática. O vidente retomou a gaiola física. Olha como ele chama o corpo físico. Gaiola. Finalizando a operação simplesmente técnico-mecânica de contato com a nossa esfera, sem qualquer resultado no capítulo de elevação espiritual que lhe melhorasse o ambiente. Abriu os olhos, reajustou-se na cadeira e informou a Gabriel, que é o esposo da Margarida, que o problema seria solucionado com a colaboração do psiquiatra. Comentou a situação precária dos nervos da doente e chegou a indicar um especialista de seu conhecimento para que o novo método de cura fosse tentado. O casal agradeceu comovidamente e, enquanto se articulavam as despedidas, o professor recomendou à enferma resistência e cautela ante os estados mentais depressivos. Você acha, meus irmãos, quando a gente está fazendo diálogo fraterno, a gente também não é assessorado? A pergunta é, por quê? Então, é um trabalho muito sério. Eu digo que eu tive uma experiência que foi bem interessante, o cidadão incorporou na minha frente. Eu estava fazendo diálogo. E o que ele disse? E ele foi explicando, o rapaz já tinha tentado vários suicídios, estava inclusive com os pulsos todo ponteado, e ele disse, eu vou matá-lo. E eu vou dizer para você como é que eu vou tentar novamente. E eu ali fazendo um diálogo e perguntei dele que não se deve, porque eu não tinha um médium ali educado para conter o espírito, mas eu estava numa situação complicada também, mas nunca sem a assistência. E aí, num determinado momento, ele olhou para mim e disse assim, mas o que eu queria mesmo era te matar. Ele queria levantar e ele disse, mas eu não posso porque uma força me segura. Então, a gente percebe a assistência espiritual. Então, quando nós nos avoramos a fazer o trabalho do diálogo, a conversar com os espíritos, nós também estamos assessorados. A pergunta, por quê? Então, aqui, o casal agradeceu comovidamente e, enquanto se articulavam as despedidas, o professor recomendou à enferma resistência e cautela ante os estados mentais depressivos. A jovem senhora recebeu as observações com o desencanto e a dor de quem se sente alvejado pelo sarcasmo e partiu. Tipo assim, não ajudou em nada. Saldanha, à nossa vista, abraçou os cooperadores que tão bem haviam desempenhado a deplorável tarefa, combinou a ocasião de encontro amistoso, a fim de comemorarem o que se lhe afigurava significativo triunfo, e, em seguida, notificou-nos em voz firme. Vamos, amigos. Quem começa a vingança deve marchar seguro até ao fim. Endereçou-lhe Gúbio triste sorriso, com que disfarçava a aflição extrema e acompanhou humildemente. E você em casa deve estar se perguntando, poxa, por que Deus permite tudo isso? Porque a gente costuma sempre a jogar toda a responsabilidade para Deus. E a pergunta que nós temos que fazer é, por que nós ainda insistimos
em não atender à solicitação de Deus, que é verdadeiramente realizar o trabalho, copiando o nosso modelo e guia, que é o nosso Senhor Jesus. Então, meus irmãos, tudo isso aqui que a gente acabou de acompanhar são espíritos rebeldes à lei de Deus. E assim finalizamos mais um capítulo, o capítulo 11 da obra Libertação, e elevando o nosso pensamento para te agradecermos, amado Mestre Jesus, por essa oportunidade que todos nós estamos tendo nesse momento de conhecermos a ação dos Espíritos sobre cada um de nós, conhecermos a importância da oração e do esforço nobre para nos moralizarmos e entender que a armadura da proteção é verdadeiramente fazer o bem e seguir as lições do teu Evangelho. Obrigada, amor de nossa vida, por esse momento que o Senhor nos proporcionou. Que todos nós possamos refletir no que temos feito, quais são as nossas escolhas que temos feito ao longo dessas décadas aqui encarnados nessa terra. Graça te damos, amor de nossa vida, que assim seja.